Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito boa tarde, amigos ouvintes, telespectadores da Canção Nova. Boa tarde a vocês que estão aqui no nosso auditório Santa Clara. Uma alegria, podemos começar mais uma vez nosso programa Pergunte e Responderemos. O objetivo desse programa é responder a sua pergunta de maneira assim bem objetiva, bem rápida, porque são muitas perguntas. Quando a pergunta está ligada a um assunto que a igreja tem uma resposta clara nos documentos dela, eu dou a resposta de acordo com o ensinamento da igreja. Mas chegam perguntas que não têm uma resposta da igreja, coisas de medicina, coisas de... Então eu dou uma opinião. A opinião fica com ela quem quiser, ok? Vamos pedir à Virgem Maria, nossa mãe, que interceda por nós nesta hora de programa, de estudo que nós vamos fazer. Peço a vocês que rezem conosco, você também de casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vocês estão vendo ali um DVD Imaculada do Padre Marcelo Rossi, ok? Aquele DVD ali, o Padre Marcelo gravou, tendo em vista os 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então, o Padre Marcelo Rossi dispensa apresentação, muito conhecido, né? É um homem de oração, de intercessão, então esse DVD é sobre isso, ok? Quem tiver interesse, aqui, o Departamento Audiovisual da Canção Nova é que tem, ok? Pelo telefone 12 31 86 26 00, ok? Muito bem, antes de responder essa pergunta, quero mostrar aqui 2 livros também. Comecei a escrever uma coleção de livros sobre os santos, porque os santos são modelos de vida para nós, e são também intercessores. Então, estou pegando esses santos que tiveram uma grande participação na vida dele, como São Bento, por exemplo, né? É o primeiro que eu escrevi. Para vocês terem ideia, o que esse homem deixou para a igreja. São Bento, ele nasceu no ano 480, então já tem 1.500 anos, mais ou menos. Mas São Bento, eu vou dar só um dado aqui para vocês perceberem o que a grandeza desse homem deixou para a igreja, né? Tem um cardeal, que foi beneditino, o cardeal Schuster, que escreveu um livro sobre São Bento com mais de 500 páginas. E nesse livro, o cardeal Schuster dá o seguinte dado, olha que coisa interessante. A ordem religiosa de São Bento, os beneditinos, já deram para a igreja 24 papas, 24 papas, 200 cardeais, 7.000 arcebispos, 15.000 bispos, 1.500 santos canonizados e 37.000 mosteiros. 37.000 mosteiros. É por isso que, quando caiu Roma caiu na mão do império dos bárbaros, foi São Bento, com esse trabalho todo, que fez a cristianização da Europa. Por isso que a Europa, depois de 600 anos, se tornou cristã, aí por volta da Idade Média, 1200. 37.000 mosteiros, 24 papas, 200 cardeais. Ainda quer dizer que tinha escrito na ordem terceira, que é a ordem dos leigos, né? 20 imperadores, 10 imperatrizes, 47 reis e 50 rainhas. Porque as congregações têm 3 ordens, né? As ordens dos padres, das irmãs e dos leigos, a chamada ordem terceira. É uma coisa impressionante, São Bento, né? Bom, eu já escrevi também Santo Antônio, mas não está pronto ainda. Estou fazendo uma coleção de vida, porque eu, conversando um dia com o padre Paulo Ricardo, o padre Paulo dizia, professor, é um caminho suave de evangelização, que o povo entende fácil a mensagem do evangelho vivida de maneira perfeita. Muito bem. Quero mostrar esse outro livro que é de Dom Henrique Soares da Costa. Dom Henrique Soares é um bispo muito conhecido, bispo de Palmares, escreveu este livro, Escatologia. Escatologia é o quê? São os últimos acontecimentos, a morte, o juízo particular, o juízo final, o céu, o inferno, o purgatório, a segunda vinda de Cristo, né? Dom Henrique chamou de sobre o fim do mundo. Dom Henrique
é um bispo extraordinário. O pessoal que acompanha a internet vê muitos dos seus vídeos, artigos, né? Inclusive no dia 23 de novembro, ele vai estar aqui comigo na Escola da Fé falando desse assunto. Lançando esse livro dele, falando aqui desse assunto, né? E de outras coisas importantes. Dom Henrique, ele foi ordenado junto com o padre Paulo Ricardo pelo Papa João Paulo II em Roma. Ambos fizeram o curso de mestrado em teologia no Instituto Gregoriano de Roma, né? Lá no tempo deles. Muito bem, vamos aqui às perguntas que já estão aqui na minha mão. Eu tenho a pergunta aqui de uma pessoa que pede para não ser identificada. Ela diz assim: meu filho namora uma moça que é divorciada. E minha pergunta é se eles podem casar na igreja. Bom, a resposta para ela, segundo o Catecismo da Igreja, o parágrafo 1650, não pode. De acordo com o que está no Catecismo, de acordo com aquela exortação apostólica do Papa João Paulo II, familiares consórcio. Eu quero até ler aqui um pedacinho, porque fica mais claro, né? Aqui o Catecismo diz assim: são numerosos hoje, é o parágrafo 1650 do Catecismo, são numerosos hoje, em muitos países, os católicos que recorrem ao divórcio, segundo as leis civis, e que contraem civilmente uma nova união, a chamada segunda união. A igreja, por fidelidade à palavra de Jesus Cristo, qual palavra? Ele põe entre parênteses: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adultério contra a primeira, e se esta repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Mateus 10, 11 e 12. Então, a igreja, por fidelidade à palavra de Jesus Cristo, afirma que não pode reconhecer como válida uma nova união se o primeiro casamento foi válido. Então, para que essa pessoa possa se casar, né, com uma pessoa divorciada, é preciso que o primeiro casamento dessa pessoa divorciada seja declarado nulo pelo tribunal da igreja. É a condição que aí a pessoa volta ao estado de solteiro e pode então se casar. O tribunal examina. Há 19 razões pelas quais a igreja pode reconhecer que um casamento não valeu, principalmente a falta de consentimento, né? Então aí precisa analisar essa questão. Gabriela Ribeiro, via Facebook, pergunta o seguinte: bem, quero dizer que você pode mandar sua pergunta por 3 caminhos para nós. Então, telefone 12 31 86 2600, pode mandar pelo e-mail do programa, que é pergunteeresponderemos@cancionnova.com, e pode mandar pelo Facebook, facebook.com/pergunte e responderemos, CN no final, CN de Canção Nova. Bem, então aqui eu tenho a colocação da Gabriela, que pergunta o seguinte: gostaria que explicasse se o católico pode ingerir bebida alcoólica. Pode, não pode ficar bêbado. Tomar uma tacinha de vinho, quantos amigos, quantos bispos, quantos padres, todo dia eu tomo um cálice de vinho, faz bem para a saúde. Não pode o quê? O vinho é bebida alcoólica. Você não pode o quê? Se embriagar. Aí eu pergunto também se nas festas da igreja se deve ou não ter bebida. Olha, essa questão o pároco é que deve responder. É o pároco que promove uma festa na igreja. Se ele achar que o povo se comporta bem, sabe tomar um copinho de cerveja, um copinho de vinho, uma tacinha de vinho sem problema, se ele achar que o povo vai criar problema, suspende. Ok? Liesle Maria Maia, de Fortaleza, no Ceará, pergunta o seguinte: qual é a maneira correta de comungar? Lies, a igreja aqui no Brasil tem 2 maneiras autorizadas. Você pode comungar recebendo a Eucaristia na mão, faz uma espécie de um trono com a mão, recebe a Eucaristia e comunga, ou então você recebe na boca. As 2 maneiras estão autorizadas no Brasil e inclusive, os documentos do Vaticano dizem o seguinte: quem escolhe a maneira de comungar não é o ministro, é a pessoa que escolhe se quer comungar na mão ou se quer comungar na boca, ok? Isso é bem claro nos documentos do Vaticano. Eu tenho isso no meu computador bem claro, ok? Isso aqui é importante. Eu tenho um pequeno livro, Como preparar-se para comungar bem. Comungar é uma coisa muito importante, é fazer
receber Jesus no coração, não tem nada mais importante. Então precisa de uma preparação. Como comungar bem, como fazer a ação de graças depois da comunhão, ok? Se você tem pecado grave, precisa se confessar, entende? Então, e aqui eu coloco também todos os benefícios da Eucaristia. Enfim, é algo que ajuda a gente a comungar bem. Gente, não basta comungar, tem que comungar bem, ok? Para ter o quê? Ter os frutos da Eucaristia, senão a Eucaristia não dá fruto. O Cristo está ali, mas ele fica meio que amarrado pela nossa falta de disposição, entende? Outra pessoa que pede para não ser identificada. O padre pode fazer a leitura do Evangelho e não fazer a homilia? Veja, durante a semana, os padres não são obrigados a fazer a homilia. Muitos fazem. Como a missa durante a semana, a missa mais rápida, porque o povo tem que trabalhar e etc. Normalmente é uma missa que demora aí meia hora, 40 minutos, né? Então o padre às vezes faz uma homiliazinha de 5 minutos, 10, é muito interessante, mas não é obrigado. Agora, no domingo, o padre é obrigado a fazer a homilia. Ou ele passa para o diácono também pode. Não pode o leigo fazer a homilia. É o que está bem claro nos documentos da igreja, certo? Johnny Jorge Araújo Pereira, de Vila Velha, no Espírito Santo. Ele diz que ele é sócio pelo boleto bancário, ajuda a Canção Nova. A Liese também diz que é sócia pelo boleto bancário, ajuda a Canção Nova. Nós agradecemos por isso. O Johnny pergunta o seguinte: Jesus recebeu a carne de Maria quando estava no ventre dela? Veja, Jesus foi concebido no seio da Virgem Maria, né? Maria alimentou esse embrião que era Jesus. Então, muitas pessoas usam essa expressão, a carne de Maria. Ele recebeu o corpo em Maria. Tem uma certa lógica, né? Ela alimentou. O embriãozinho cola na parede do útero e pelo útero, o útero alimenta o embrião que vai, né, crescendo. Há uma lógica nisso, né? Douglas Lino, via Facebook. O que foi e para que foi o exílio da Babilônia? Bom, o exílio da Babilônia foi quando o povo judeu, em Jerusalém, lá por volta do ano 530 a.C., o povo foi levado para o exílio da Babilônia, porque o rei da Babilônia é onde fica o Iraque hoje, está no Oriente, né? Onde o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, destruiu o templo que Salomão tinha construído e levou os judeus cativos para a Babilônia. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque o povo estava vivendo no pecado. Por que a gente sabe disso? Porque os profetas, Jeremias, Isaías 2, né? Que o livro do profeta Isaías foi escrito por 3 Isaías. Tem o Isaías 1, Isaías 2 e o Isaías 3. O Isaías 2, que na Bíblia é do capítulo 40 até o capítulo 55 de Isaías, ele e o profeta Jeremias cansaram de falar para o povo. O povo está vivendo na idolatria. Deus vai nos abandonar. Deus vai nos entregar na mão dos inimigos. E foi o que aconteceu. E esse povo foi para o exílio da Babilônia, ficou 70 anos no exílio da Babilônia, até que voltou lá por volta do ano 600, né? Ou melhor, voltou por volta do ano 530. Na verdade, foi para o exílio, meti um pequeno engano aqui, foi para o exílio no ano 600 a.C., voltou no ano 530 a.C., e aí reconstruiu Jerusalém, quando vieram, né, os sacerdotes Esdras e o governador Neemias, e reconstruíram Jerusalém. Ou seja, é uma purificação que Deus fez aquele povo passar para não viver na idolatria e adorar o único Deus, seu Deus que era Javé. Verônica Fernandes, São Paulo, capital, pergunta via telefone. Ela diz que não é sócia contribuinte da Canção Nova. A gente pede, Verônica, que você faça uma forcinha aí para ser sócio, porque a Canção Nova não tem outra fonte de renda. Está incorreto uma outra pessoa ler o Evangelho, além do padre, na Santa Missa? Bom, o que o missal romano, o que os documentos da igreja dizem? Na missa, o padre tem que ler o Evangelho e o padre tem que fazer a homilia.
ou o diácono. Por quê? Porque o Evangelho é o Cristo que fala. E quem representa o Cristo na missa é o padre, ou o diácono que é ordenado. Então, não deve o leigo ler o Evangelho e não deve o leigo fazer a homilia. É bem claro no missal romano, bem claro, né, no documento chamado Redemptionis Sacramento, do Papa João Paulo II. É o padre que deve ler, é o Cristo proclamando o Evangelho e o Cristo explicando o Evangelho. É esse o sentido, é o sentido litúrgico, né, da homilia. Yuri de Capelinha, em Minas Gerais, via Facebook. O que a igreja fala sobre essas benzeções? Veja, a igreja diz que a única bênção que ela reconhece é a bênção dada pelo bispo, pelo padre e pelo diácono. Por quê? São os ordenados. Quando alguém é ordenado, ele recebe uma graça especial pelo sacramento da ordem, que vem de Cristo para o bispo, padre, né? Ele tem, as suas mãos são ungidas com óleo santo, né? Óleo, né? Na ordenação. Para quê? Para que ele abençoe, para que ele pregue o Evangelho e para que ele governe a igreja. Então, a bênção. Agora, ele fala aqui, bênção com relação a mal olhado, simpatia, essas coisas todas, a igreja olha como superstição, que a gente não deve participar dessas coisas. Se a pessoa está preocupada com isso, quer uma bênção de um padre, peça uma bênção ao padre, uma bênção e tal, estou vendo umas coisas. Né? Meu pai dizia assim, água benta, né? Bênção e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Né? Pode tomar à vontade. Então a bênção é para isso mesmo, para espantar de nós todos os males, doenças, sei lá, trabalhos feitos contra a gente. Peça a bênção. A bênção é a presença de Deus na nossa vida, expulsando os males. Ok? Muito bem. Leila, eu tenho um livro que eu explico uma série de coisas desse tipo, chamado Falsas Doutrinas e Falsos Profetas. Aqui tem mais de 200 dessas falsas religiões, que não se compactuam com a fé católica. Entende? Na verdade, esse livro aqui, você está vendo um org aqui, eu apenas organizei isso daqui. São artigos de Dom Estevão Bittencourt, que já faleceu, um monge beneditino, muito santo, sábio, douto, né? Na revista Perguntas e Responderemos, ele autorizou uma época de eu compilar aqui uma série de artigos dele sobre esses assuntos. Então, eu fiz isso com autorização dele. Leila Soares, de Taguatinga, no Distrito Federal, Brasília, também não é sócio contribuinte internacional. Pode o Santíssimo Sacramento visitar uma casa de uma família e ficar lá para que eles fiquem em adoração com a presença do ministro da Eucaristia? Veja, para isso acontecer, tem que ter autorização do bispo para isso poder acontecer. Ok? O ministro da Eucaristia, ele não pode, por livre iniciativa dele, levar a Eucaristia numa casa e fazer ali adoração. Não pode. Tem que ter autorização expressa ou do pároco ou do bispo. Às vezes o bispo delega para o próprio pároco autorizar ou não. Por exemplo, ninguém pode ter sacrário em casa com o Santíssimo, a menos que o bispo autorize. Normalmente o bispo autoriza o sacrário nas casas religiosas, nas comunidades. Por exemplo, cada casa da comunidade de Canção Nova tem várias casas, as casas têm uma capela com o Santíssimo. Mas aí é uma comunidade religiosa. Uma casa comum, normalmente o bispo não autoriza. Porque uma casa comum, pode acontecer coisas inadequadas ali com a própria presença do Santíssimo, né? Então, não faça sem autorização do bispo, do padre, ok? É a questão de prudência nisso aí. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Para onde vão as almas dos bebês abortados? Bom, o Catecismo da Igreja, no parágrafo 1261, o Catecismo da Igreja fala o que acontece com a criança que morre sem o batismo. É o caso de um bebê abortado. Então, 1261, o Catecismo diz assim, no parágrafo 261, ele fala o seguinte: quanto às crianças mortas sem batismo, a Igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus. Confiá-las à misericórdia de Deus.
como o faz no rito das exéquias por elas. Então, ele recomenda fazer exéquia da criança que morreu sem um batismo. O que é exéquia? Aquela recomendação do corpo, aquela bênção. Com efeito, a grande misericórdia de Deus, abre aspas, que quer que todos os homens se salvem, 1 Timóteo 2,4, e a ternura de Jesus para com as crianças, que o levou a dizer, deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, Marcos 10,14, nos permitem esperar que haja um caminho de salvação para as crianças mortas sem batismo. Ok? Palavra clara da igreja. A igreja, né, nos permite esperar que haja um caminho de salvação para as crianças mortas sem batismo. Né? Eis porque é tão premente o apelo da igreja de não impedir as crianças de virem a Cristo pelo dom do santo batismo. A igreja não quer que nenhuma criança morra sem batismo, mas evidentemente uma criança abortada já é uma criança, já é uma vida, já tem uma alma. Então a igreja acredita que há um caminho extraordinário de salvação. Por que extraordinário? Porque o caminho comum, ordinário, é o batismo. Jesus falou claro no Evangelho de São Marcos, quem crer e for batizado será salvo. Porque o batismo é a porta para você entrar na igreja. Agora, de repente, alguém pode entrar pela janela, né? Pode entrar pelo teto. Quer dizer, é um caminho extraordinário da misericórdia de Deus, entenderam? Então, o que a igreja fala é isso daqui. Não existe aquele negócio de limbo. Limbo não é dogma de fé, nunca foi. O que era o limbo? Antigamente, quando eu era criança, assim, a criança que morreu sem batismo, ela vai para o limbo. O que se entendia do limbo? Um lugar que não tem nem alegria e nem sofrimento. Era assim um nirvana, uma coisa neutra. Não, a igreja não existe isso. Não é dogma de fé, nunca foi. Tanto é que o catecismo não fala em limbo. Esse catecismo da igreja, nenhum das páginas fala em limbo. Então, ele não existe. Muito bem. Norival de Souza, de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, ele pergunta o seguinte, via telefone, diz que é sócio da Canção Nova pelo débito automático. Professor, o senhor disse que só Jesus e Maria estão no céu. Não, eu não disse isso. Está vendo como é que é? Eu disse que só Jesus e Maria estão no céu com o corpo. Tem que completar a coisa direitinho. Todos os santos estão no céu com a alma. O corpo está na terra, esperando a ressurreição, que vai ser só quando Jesus voltar. Então, vou continuar lendo o que ele colocou. O senhor disse que só Jesus e Maria estão no céu. Mas gostaria de saber sobre os dois que estavam sendo crucificados com Jesus, e São Dimas pediu para ser salvo, pois no último minuto de sua vida se arrependeu. E Jesus falou a ele que hoje mesmo estaria no paraíso com ele. Gostaria de uma explicação. Bom, o fato de Jesus dizer que hoje mesmo estaria com ele no paraíso, não quer dizer que ele foi com o corpo. Não, a alma. E esse hoje também, para Jesus, o hoje, não é como hoje para nós. Deixa eu explicar uma coisa. Para Deus, gente, não tem passado nem futuro. Para Deus só existe presente. Para Deus tudo é hoje. Tudo que já aconteceu para nós, para Deus é presente. Tudo que vai acontecer para nós, para Deus é presente. Por quê? Porque foi Deus quem criou o tempo. Então Deus não está sujeito ao tempo, entende? Como Deus não está sujeito ao espaço também. Tempo e espaço são duas quantidades físicas, eu sou físico, que os físicos agora estão dizendo que o tempo e a realidade, tempo e espaço, começou com o Big Bang, quando o universo começou a ser criado há 13,7 bilhões de anos atrás. Não existia nem tempo nem espaço, ou seja, não existia passado nem futuro. Então, para Deus, quando ele fala para Dimas, Dimas, ainda hoje você vai estar no paraíso comigo, eu já estou garantindo você o paraíso. Agora, você vai subir comigo na história dos homens a hora que eu ressuscitar e a hora que eu subir ao céu. Está entendendo? O hoje do Cristo é um hoje diferente do nosso. Eu sei que isso não é fácil de entender. Eu, entendi um pouco disso depois que eu fiz um curso de física geral, da teoria geral da relatividade do Einstein, quando eu fiz doutorado em física no ITA. Aí eu entendi um pouco essas coisas melhor. O Einstein provou que se você pudesse viajar na velocidade da luz, o tempo pararia.
e o espaço desapareceria, você não ocuparia espaço. Teoria geral da relatividade do Einstein. Tem uma forma fácil de mostrar isso, né? Que o Einstein chegou nessa conclusão. Só que ninguém pode viajar na velocidade da luz. O Einstein provou também que ninguém consegue viajar na velocidade da luz. É uma impossibilidade, porque a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Nem pensar em alguém chegar nisso. Agora, a luz chega, você aperta o botãozinho do interruptor, parece que a luz acende imediatamente. Não é imediatamente, não. Gasta 1/1000º de segundo para ela acender. Mas ela acende logo. Bom, muito bem. Outra pergunta aqui, outra pessoa que pede para não ser identificada. Por que toda vez que entramos e saímos da igreja, temos que fazer o sinal da cruz? Ué, porque a gente entra na igreja, sai da igreja, a gente começou a rezar e terminou de rezar. Então, é normal que faça o sinal da cruz. Pode fazer o sinal da cruz quando você passa pela igreja. Olha, gente, um simples sinal da cruz bem feito, você ganha indulgência parcial, sabia disso? No Manual das Indulgências, onde o Papa Paulo VI colocou as orações indulgenciadas, que você alivia suas penas no purgatório, um simples sinal da cruz bem feito, mas bem feito, você ganha indulgência parcial. Então, faça o sinal da cruz. Pode fazer em casa, passando pela igreja, quando entra, quando sai. Agora, faça bem feito. Não faça que nem jogador de futebol, não, né? Que vai entrar em campo. Não, faça bem feito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, eu vou rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vou começar esse trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vamos agradecer esse alimento. Entenderam? Ou seja, você está invocando a Trindade. A Trindade é a coisa mais importante que existe. Então, o sinal da cruz é sagrado. Bem, vamos fazer o nosso intervalo. Depois do intervalo, virão as perguntas ali no Plasma, que são as perguntas que vieram, né, por e-mail. Aqui foi telefone e Facebook. Espere que a gente volta já, por favor. Bem, voltando com o nosso programa Pergunte e Responderemos, estou recebendo aqui um cartão muito bonito de agradecimento. Dá um close aí, é do equipe de canto lá de Apucarana, vou até ler o que está escrito aqui. Da equipe de canto da Catedral Nossa Senhora de Luz, Apucarana, Paraná, para o querido professor Felipe Aquino. Te amamos, mande-nos um alô, um alô. Muito obrigado por esse cartão bonito que vocês estão me mandando aqui, né? Agradeço por esta lembrança. Muito bem, quero lembrar também o seguinte, uma promoção da Canção Nova, promoção Família Canção Nova. Ainda dá tempo de você concorrer a uma viagem para a Canção Nova com todas as despesas pagas. Só você acessar aí o site familiacançãonova.com, né? E você comprar um mix de outubro, que é uma coleção de produtos que você baixa pela internet, né? E você, então, pode concorrer aí, no dia 18 de novembro, a uma viagem, né, com um acompanhante para o Osana Brasil, a grande festa que a Canção Nova faz aqui no mês de dezembro, agora, no ano 2017, ok? Muito bem. Outra coisa que eu preciso avisar aqui é o seguinte, transferência bancária. Vocês sabem que a Canção Nova só tem como fonte de renda a doação, né, dos telespectadores e a venda desses produtos todos, de vídeos, CDs, camisetas, etc., que a Canção Nova só produtos de evangelização. Então, aqui uma recomendação, no site do Clube de Evangelização, né, que é o clube.cançãonova.com, então, você encontra as contas bancárias da Canção Nova, para você poder fazer a sua doação. Tá? Então, fazendo o seu depósito, você manda para cá o comprovante, para ficar aí cadastrado aí na contabilidade. Ok? Então, muito obrigado pela sua contribuição. Não deixe de contribuir, porque a sua contribuição está salvando almas. Ok? A coisa que mais Jesus gostava era o que? Salvar almas. Não é? Ele diz, eu sou o bom pastor. Eu deixo 99 ovelhas lá no aprisco e eu vou buscar uma que está perdida. Ele não quer perder nenhuma. E ele fala, um pecador que se converte é uma festa no céu entre os anjos de Deus, mais do que 99 que já estão salvos. Um pecador que se converte.
ok? Ou seja, a Canção Nova só consegue manter todo esse sistema de evangelização, rádio 24 horas no ar, TV 24, e não é só uma rádio, não, são várias emissoras no Brasil. TV, Brasil e mundo inteiro, você pega pela internet hoje, tá certo? Mas isso tudo custa muito, é um custo de mais de 20 milhões por mês, chega a 25, 26 milhões por mês. Então, é a nossa participação na evangelização. Bem, quero mostrar rapidamente aqui esses dois livros que eu já mostrei no começo, São Bento. A produção me avisou que o livro de Santo Antônio também já está pronto. É o segundo livro sobre os santos que eu escrevi. E o livro do Dom Henrique Soares, Escatologia, os últimos acontecimentos do fim do mundo. Dom Henrique Soares, vai estar aqui comigo no dia 23 de novembro, no programa de quinta-feira da Escola da Fé. Ok? Muito bem, vamos aqui às perguntas que chegaram por e-mail. No primeiro bloco foram as perguntas por telefone e pelo Facebook. O que a Igreja Católica diz sobre a dança do ventre? Algumas pessoas a condenam por causa da história de João Batista, por conta de toda a sensualidade que a dança exala, mas segundo a visão cristã seria verdadeiramente, de alguma forma, ilícito a dança do ventre. Todo mundo sabe que é uma dança excitante, uma dança sexual. Eu nunca vi um pronunciamento da igreja sobre nem precisa. Tudo aquilo que leva a pessoa à tentação, a igreja fala, você se expor à tentação, você já está pecando. Ok? Se expor ao perigo de pecar, já é pecado. Então, claro, a dança do ventre, todo mundo sabe que é uma dança sensual. Então, não precisa nem a igreja falar nada. Pode passar. Ronaldo Nunes, por que o padre, após a leitura do Evangelho, profere as seguintes palavras? Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Olha, isso é uma coisa muito antiga, né? Desde que eu era criança, eu vejo o padre falar. Porque a palavra de Deus, a carta aos Hebreus, é eficaz, mais penetrante do que, né, uma espada de dois gumes. Então, quando alguns padres dizem isso, né, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, e quer dizer o quê? Que agora nós ouvimos a palavra de Deus, que essa palavra penetre no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, e transforma a nossa vida, né? Nos leve ao perdão dos pecados. Esse é o sentido, mais ou menos, né, dessa colocação. Vamos lá? Débora, qual a opinião da igreja referente a esta nova terapia barra de access? Pois uma amiga está fazendo e me ofereceu, mas primeiro gostaria de saber da sua opinião e a posição da igreja sobre isso. Ô Débora, essa terapia barra de access, uma coisa que não é de religião, não é, então a igreja não fala sobre essas coisas, a igreja não fala de medicina. Essa barra de access é uma terapia, eu li, ela surgiu nos Estados Unidos, as pessoas detectaram, dizem que detectaram, aí quem vai ter que dizer se é verdade ou não é o Conselho Federal de Medicina. Detectaram 32 pontos na cabeça, onde uma terapia, onde as pessoas vão apertando esses pontos e vai libertando a pessoa de traumas, vai libertando de coisas. Não é a igreja que vai dizer se isso aí é válido ou não. Quem vai dizer é a medicina. Né? Pelo que eu sei, não é uma prática ainda aprovada pela medicina, pelo Conselho Federal de Medicina. Então, quem quiser usa, mas não é a igreja que vai dizer para você se tem eficácia terapêutica ou não. Aí é a parte médica que vai dizer. Eu, particularmente, não uso essas coisas. A menos que o Conselho Federal de Medicina diga, olha, os médicos analisaram, os pesquisadores analisaram e tem eficácia. Ok? Eu prefiro, sabe, minha vida foi uma vida de pesquisador, de cientista, então eu gosto de ver a ciência nessas coisas ser bem clara. Não estou dizendo que não é verdade, hein, porque eu não conheço o assunto com profundidade, só dizendo que não é do âmbito da igreja julgar, é do âmbito da medicina. Qual o significado do casal na construção do mundo? É importantíssimo. O Papa João Paulo II, quando celebrou o jubileu do ano 2000, e ele celebrou, né, para casais, para médicos, para advogados, para juízes, para militares, né, vários
dias diferentes. Na celebração do jubileu dos casais, o Papa João Paulo II disse uma frase que eu me lembro, ele disse assim: casais cristãos, sejam para o mundo um sinal do amor de Deus. O que quer dizer isso? É possível viver o amor, é possível superar as diferenças, é possível viver 40 anos juntos, 50 anos juntos, né? Ser para o mundo um sinal do amor de Deus. O marido que ama a mulher que ama o marido, ambos que amam os filhos, é um sinal do amor de Deus. Então, o casal cristão tem essa finalidade, mostrar ao mundo o amor de Deus, né? E aí o casal pode trabalhar em tantas coisas, encontros de casais, né? A pastoral familiar, quantos casais trabalham aí hoje na pastoral familiar? Coisa maravilhosa, né? Isso é muito bom. Vamos lá. Anderson Oliveira, existe uma santa ligada ao mistério da Santíssima Trindade, cujo milagre após sua morte tem relação com este mistério, mas não sei o nome. Poderia me dar uma referência? Ô Anderson, eu não tenho certeza qual é essa santa. Eu sei que existe uma santa tão ligada à Santíssima Trindade que até o nome Trindade entrou no nome dela, Elizabeth da Trindade, que é uma santa carmelita francesa, né, que viveu no Carmelo de Dijon, na França, e Santa Elizabeth da Trindade morreu com 25, 26 anos, e a vida dela era em torno da Santíssima Trindade. Tem aquela oração dela: ó Trindade que eu adoro, deixa-me mergulhar profundamente no seu ser. Para ela a Trindade era tudo. Talvez seja Elizabeth da Trindade. Agora, tem tantos santos que mergulharam na Santíssima Trindade que eu não sei dizer exatamente se pode ser ela ou não. Muito bem, vamos para outra pergunta. Eduarda de Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo. O que a Santa Igreja Católica diz sobre mulheres servirem o altar? Eduarda, o que a igreja diz assim: a mulher pode servir o altar, o que a mulher não pode é ser sacerdote. Isso aí o Papa João Paulo II colocou como dogma de fé, né, naquele documento dele, Ordinatio Sacerdotalis. O Papa João Paulo II disse: a mulher não pode ser sacerdote. Por quê? Porque Cristo concedeu ao homem o papel de sacerdote. Perguntaram, quando o Papa escreveu isso, na Ordinatio Sacerdotalis, perguntaram à Congregação da Fé do Vaticano se o Papa estava falando de maneira definitiva. O Vaticano respondeu que sim. Aí uma explicação para isso. A explicação é a seguinte: Adão pecou. O primeiro ser humano que Deus criou foi Adão, o homem. Ele pecou. Eva pecou e Adão pecou. São Paulo fala: o pecado entrou por um homem e saiu por um homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o novo Adão. Então, Jesus Cristo, ele é o sacerdote por excelência e é homem. Veja que o verbo não tem sexo. O verbo no seio da Trindade, Pai, o verbo, o Espírito, o verbo se encarnou. Por que o verbo se encarnou como homem e não como mulher? Porque ele tinha que fazer o papel do novo Adão, como sacerdote. Então, a igreja sempre entendeu, os judeus também sempre entenderam, que o sacerdote é um papel por desejo de Deus do homem. Então, o Papa João Paulo II escreveu, na Ordinatio Sacerdotalis, que a igreja não tem competência para mexer nisso. A igreja não tem poder para mexer nisso. Agora, a mulher pode servir ao altar, tem coroinha, tem, né, outras coisas. Inclusive, o Papa Francisco mandou uma comissão estudar se é possível haver diaconisa ou não. Não tem uma definição sobre isso, não. O Papa Francisco mandou estudar. Mas não como sacerdote ordenado, como podendo celebrar a missa, podemos conversar. Diferente. Vamos em frente? Soraya Fraga. Católicos podem praticar técnicas de meditação? Ô Soraya, pode. Agora veja bem. Meditação cristã. Existe um documento da Sagrada Congregação da Fé do Vaticano que pede para tomar muito cuidado com a meditação oriental. Aquela meditação que, não, eu vou ficar aqui num vazio, vou cair num nirvana, porque aí é uma meditação mais do tipo budista, do tipo hinduísta, e que escapa do foco cristão. Então tem um documento, eu tenho esse documento no meu computador, falando do o que é a meditação cristã,
que não deve ser confundida com meditação transcendental, meditação de outros tipos, tipo oriental, que não tem como foco Jesus Cristo, ok? Então aí tem que tomar cuidado nesse aspecto. Daniel Falco, tem uma dúvida quanto ao conteúdo de 3 mensagens de Nossa Senhora, especificamente as de Bayside, Garabandal e La Salette. Nessas 3 aparições, a Virgem alerta sobre a apostasia, como a igreja lida com esse tipo de mensagem. Bom, o que eu sei, Daniel, é que as aparições de La Salette, o bispo reconheceu como válido. Quem reconhece a validade das mensagens de Nossa Senhora nas aparições, são tantas no mundo, que o Vaticano não dá conta de acompanhar, mas deixa primeiro para o bispo da diocese dizer uma palavra. O que eu sei, né, é que La Salette tem aprovação dos bispos. As outras, sinceramente, eu não sei dizer se há uma específica autorização dos bispos ou não. Agora, com relação à apostasia, há não só nessas mensagens, como outras. O que é apostasia? A negação da fé. Isso acontece dentro da igreja? Claro que acontece. Quantos hereges surgiram dentro da igreja? Não é? Por exemplo, Ário, que era herege, que negava a divindade de Jesus Cristo, era um padre famoso de Alexandria. Né? Nestório, que negava, né, Nossa Senhora ser mãe de Deus, era patriarca de Constantinopla, bispo. Macedônio era patriarca de Constantinopla, negava a divindade do Espírito Santo. Então, a apostasia sempre houve dentro da igreja. E sempre vai haver. Ok? Quer dizer, no meio de 12, Jesus teve um Judas. A gente nunca pode esquecer disso. Em todo lugar tem Judas. Não é só no grupo dos 12. Teve padre herege, bispo herege, leigo herege. Então, essa apostasia que nós estamos falando é verdade. A negação da fé sempre pode acontecer, não tem dúvida. Vamos em frente. Fabrício Gomes, Itabira, Minas Gerais. Qual a diferença entre heresia e sacrilégio? Heresia é a pessoa negar uma verdade que a igreja não tem dúvida. Então, o catecismo da igreja está cheio de dogmas. O credo são 12 dogmas. Tem os dogmas sobre Nossa Senhora, 4, né? Imaculada Conceição, Virgem Perpétua, Assunta ao céu, né? Tem os dogmas. Tem os dogmas sobre os sacramentos, os dogmas sobre os anjos. Negar um dogma desse, que o catecismo põe como dogma de fé, é uma heresia. Eu não acredito no demônio. É uma heresia. Por quê? Porque o catecismo diz aqui que é um dogma, é uma verdade de fé. Eu não acredito nos anjos. É uma heresia. Eu não acredito que Nossa Senhora seja imaculada. É heresia. Eu não acredito que Nossa Senhora foi para o céu de corpo e alma. É uma heresia. Porque você está negando o ensinamento oficial da igreja assistida pelo Espírito Santo. Isso é heresia. É negar uma verdade que a igreja não tem dúvida dela. Sacrilégio é diferente. Sacrilégio é você profanar uma coisa sagrada. Por exemplo, você pegar a Eucaristia e jogar no chão, como às vezes fazem, né? Ou pegar a Eucaristia e levar lá para a missa negra, não sei o quê. Ou você, um padre, por exemplo, que sai contando para os outros o pecado de alguém que ele ouviu na confissão. A profanação do sacramento. Você vai confessar, por exemplo, e mente para o padre. É um sacrilégio, porque você está abusando do sacramento. Entendeu? Então, a profanação do sagrado, especialmente do sacramento, ou do sacramental, é um sacrilégio. É um pecado, que precisa ser confessado para ser perdoado. Tá? Ok? Vamos lá. Amanda de Brasília. Do que se trata a moral católica? Amanda, a moral católica é toda a terceira parte do catecismo. É o nosso comportamento cristão. O catecismo tem 4 partes. O credo, o que eu creio. Os sacramentos, o que eu celebro. A moral, como eu vivo. E a espiritualidade, como eu rezo. São chamados 4 lex. Lex credendi, lex celebrandi, lex vivendi, é a moral católica, e o lex orandi, a oração. Baseado principalmente no quê? Nos 10 mandamentos. A moral católica, por quê? Porque aquele jovem perguntou para Jesus, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, Senhor, o que eu preciso para ganhar a vida eterna? O que Jesus disse? Viva os sacramentos.
não mate, não roube, não adultere, não levante falso testemunho. Jesus citou para os 10. Então, a igreja entendeu que os 10 sacramentos são o vínculo da moral. Ok? Eu escrevi um livro para explicar isso com mais detalhe, a moral católica. Não só os sacramentos, mas toda a moral católica que a igreja nos ensina nos seus documentos, tal. Ou seja, é como o cristão deve viver, é o lex vivendi, a lei da vida do cristão, em função daquilo que ele crê, em função daquilo que ele celebra, em função daquilo que ele reza, ele vive, a coerência da fé. Tomás Lima poderia indicar alguns livros sobre liturgia da Santa Missa? Nós, leigos da igreja, podemos fazer teologia, ser um teólogo? Pode. Leigo pode fazer teologia, pode ser teólogo. Pode e deve, é muito bom. Inclusive, é bom dizer aqui, a Canção Nova tem um curso de teologia, faculdade, reconhecido pelo MEC, que vai começar o ano que vem vestibular. Qualquer um pode fazer esse curso, qualquer leigo ou seminarista, ok? Aqui na Canção Nova, em Cachoeira Pontal, na faculdade da Canção Nova, um curso novo agora de teologia, ok? Vai funcionar a partir do ano que vem, aprovado pelo MEC, você vai ter diploma de teólogo, aprovado não só pela faculdade, mas pelo MEC, ok? Agora ele pergunta alguns livros sobre a liturgia da missa. O melhor livro sobre liturgia da missa, sabe qual é? É o Missal Romano. Sabe aquele livrão vermelho que o padre usa? No começo dele, tem um negócio chamado Instruções Gerais do Missal Romano. Ele tem mais ou menos quase 400 parágrafos, que ele explica tudo sobre a missa e a liturgia. Eu escrevi um livro para facilitar, está aqui, para entender e celebrar a liturgia. Você pode perguntar assim, por que esse cara escreve um livro de tudo? Porque eu recebo um monte de e-mail há mais de 40 anos. Não tinha e-mail há mais de 40 anos, mas carta, né? Então, o que eu sempre fiz? Aquilo que eu vejo que o povo tem dúvida, eu vou escrevendo aquilo que a igreja ensina. Eu não ponho aqui uma palavra minha. Eu ponho, cara, eu tenho que articular as coisas, né? Tem que alinhavar. Mas aqui, por exemplo, eu tenho aquele documento que eu falei, importantíssimo, que é a Redemptione Sacramento. Vou pedir para o câmera dar um close aqui. Qual de vocês? Léo? Aqui, ó. Este documento aqui, Redemptione Sacramento, é um documento importantíssimo em relação à missa. O que pode ser feito na missa, o que não pode ser feito na missa. É um documento aprovado pelo Papa João Paulo II, que está em vigor. Então, aqui, todo esse documento eu transcrevi aqui. Então, é preciso ler essas coisas. Aqui, por exemplo, ele fala, só para dar um exemplo, né? O padre, por exemplo, ele não pode, por exemplo, colocar a âmbula em cima do altar e deixar as pessoas irem ali pegar a hóstia. Não, ele tem que distribuir. Por quê? Ele representa o Cristo, que na Santa Ceia o Cristo distribuiu a Eucaristia. Então o padre na missa faz o papel de Cristo. Ok? O padre não pode, na hora da Eucaristia, ele ficar sentado e mandar só os ministros distribuir a Eucaristia. Não, porque o Cristo, ele distribuiu a Eucaristia. Então o padre representa o Cristo. Então o padre tem que ser o primeiro aí distribui a Eucaristia. Você entendeu? Então, esse documento, Redemptione de Sacramento, ele explica todos esses detalhes, o que pode, o que não pode, o que é abuso. Então, não só para seminaristas, os próprios padres, os leigos, precisam ler esses documentos, para ser obediente à igreja, né? Bom, aqui eu estou recebendo as cidades de vocês, então eu peço um parênteses só, eu gosto sempre de fazer isso, pequena homenagem a vocês que vêm de tão longe, dizer primeiro a cidade de vocês. Então temos aqui amigos de Blumenau, Santa Catarina, quem é? Ali, olha, o câmera vai mostrar a você. Florianópolis, Santa Catarina, está ali o casal. Santa Cruz do Capivari, é isso? Pernambuco. Fruta de Leite, Minas Gerais, Fruta de Leite, Minas Gerais, está aí. São Paulo, capital. Córrego do Bom Jesus. Queimados, Rio de Janeiro. Guarulhos, São Paulo, Campinas, São Paulo, Mairiporã, São Paulo, Guaratinguetá, São Paulo, Cruzeiro, São Paulo. Aliás, hoje é dia, né, do primeiro santo brasileiro, né? Santo Frei Galvão de Guaratinguetá. Gente, Guaratinguetá é uma cidade especial. Vocês sabiam que Nossa Senhora Aparecida apareceu em Guaratinguetá? Não existia a cidade de Aparecida.
Nossa Senhora Aparecida apareceu no município de Guaratinguetá. Depois surgiu a cidade de Aparecida por causa da aparição. Então, a Guaratinguetá, aqui do nosso lado, a 20 quilômetros, tem o primeiro santo que nasceu no Brasil e tem a aparição de Nossa Senhora Aparecida. Só que agora passou para a cidade de Aparecida. Então, uma homenagem especial à cidade de Aparecida de Guaratinguetá pelo grande Santo Frei Galvão. Aliás, amanhã, na Escola da Fé, eu vou passar um documentário de meia hora sobre o Santo Frei Galvão, que eu fui gravar lá em Guaratinguetá, porque ele foi batizado em Guaratinguetá, na igreja de Santo Antônio. Está lá a pia batismal dele, tem uma relíquia, fiz um vídeo gravando tudo isso. Depois eu fui na casa dele, pertinho ali da matriz de Santo Antônio, ali em Guaratinguetá, uma casa onde os pais moravam, tem lá hoje um museu. Amanhã eu vou passar, se Deus quiser, aqui na Escola da Fé, deve ser aí no terceiro bloco do programa. Meia hora contando a vida de Santo Frei Galvão. A questão da pílula, uma coisa maravilhosa a questão da pílula, né? Uma mulher que estava para dar à luz, uma parturiente, não conseguia dar à luz, que morria muita gente antigamente, né? Ele não pôde atender, ele escreveu num papelzinho, né? Pós-parto, virgo inviolata, virgem após o parto, mãe de Deus, rogai por nós. Escreveu num papelzinho, embrulhou e disse, dê para a mulher engolir isso aqui. A mulher engoliu, a criança nasceu que nem um quiabo. Verdade. O parto foi depois de uma outra criança, também, que estava desenganada. Ele fez a mesma coisa, a criança foi curada. Aí surgiram as pílulas do Frei Galvão. Está aí. Aprovado pela igreja, é feito lá em Guaratinguetá, né? E distribuído. Bom, temos gente aqui de Cruzeiro, São Paulo, aqui do nosso lado, Bananal, São Paulo, Baipendi, Minas Gerais, a terra do... Inhaxica, eu estive lá, fui lá, Inhaxica. Belém do Pará, no Pará, Manaus, Amazonas, Conselheiros, São Paulo, ok? E tem uma pergunta aqui da plateia, ministro da Eucaristia pode fazer as exéquias? Pode. O pároco autorizando, o ministro da Eucaristia pode fazer, ok? A pergunta do Paulo de Cangará da Serra, Mato Grosso. Sócio pelo débito automático. Muito obrigado, viu? Nós agradecemos quem tem aí. Então, temos tempo ainda? Tem? Então vamos na pergunta aqui do Celso, São Paulo. O que fizeram com os 12 cestos que sobraram no milagre da multiplicação dos pães? Comeram tudo, pode ter certeza. Aquele povo no deserto, passando fome, Jesus multiplicou, sobraram 12 cestos. O que acontece nas festas de casamento? Cada um leva um pedaço do bolo para casa, não é assim? Pode ter certeza que levaram tudo embora. Não tenha dúvida. Pode passar. Fernando de Brasília. Bom, o povo pergunta, a gente tem que responder, né? Quando o arcanjo São Miguel expulsou o demônio do céu, né? Por que Deus não retirou os poderes do inimigo? Boa pergunta. Porque Deus respeita a sua criação. Por que Deus não tira a maldade do homem mau? Porque Deus fez ele bom, ele tornou mal porque ele quis. Deus não tira os poderes do anjo, nem do anjo mau. Por isso que o demônio tem poder, porque Deus respeita a sua criação. É obra dele. Entenderam? Bom, já levantou a plaquinha aí do tempo esgotado, chegamos ao final do programa. Agradeço a vocês que vieram participar ao vivo, você de casa que me acompanhou. Olha, amanhã vamos ter um programa Escola da Fé muito interessante. Eu vou entrevistar um bispo e um padre lá do Rio Grande do Norte que vão falar dos 30 primeiros mártires brasileiros de Cunhaú e Uruaçu, no Rio Grande do Norte, que foram mortos violentamente. Na verdade, foram 150. O Papa canonizou 30 porque só sabe o nome de 30, mas são 150, que foram mortos em 1645 por protestantes calvinistas holandeses que tinham invadido o Brasil e que fizeram essa carnificina. O bispo dali vai estar aqui, um padre que escreveu um livrinho, inclusive, sobre esse assunto, e depois
Eu vou passar no último bloco, se Deus quiser, tudo certinho, vou passar um documentário sobre a vida do Frei Galvão, ok? Quem quiser assistir aqui ao vivo pode vir, quem quiser acompanhar em casa a partir de 8 horas da noite amanhã. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e vão com Deus para suas casas depois. Obrigado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.